Orar sim, vamos orar para a gente iniciar, entregar toda a nossa adoração que nós vamos fazer nessa noite, né? A gente precisa dos equipamentos, mas às vezes eles falham. E nós também somos falhos. Mas nós estamos aqui para prestar culto, e com ou sem ele nós prestaremos cultos ao Senhor, amém? Vamos orar? Curve suas cabeças, irmãos, e vamos estar aqui agora, nesse momento, para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Oremos. Grandioso Deus, Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigada por estar na tua casa, Senhor. Obrigada por nossos irmãos. Obrigada por aqueles que estão nos visitando, Senhor. Muito obrigada por tudo. Senhor, nós precisamos do Senhor nesse momento e todos os dias de nossas vidas. Nós precisamos que o Senhor, Pai, esteja conosco, conduzindo todas as coisas, no controle de todas as coisas, como o Senhor faz sempre. Deus continua falando aos nossos corações, continua nos dando sabedoria, discernimento. Deus, nós te pedimos que o Senhor receba, Senhor, o culto que será prestado aqui nessa noite. Ó Pai, que o Senhor não olhe para as nossas falhas, que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja no meio de nós, que independente de qualquer coisa, o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, mudando vida, transformando e salvando. E mais uma noite de domingo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso prelúdio? Vamos lá. Angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Neste momento, faremos a leitura bíblica e peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Salmos 113. Salmos 113.
13. Estarei lendo aqui o versículo juntamente com os irmãos. Aleluia. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. E mesmo diante das circunstâncias, né, mesmo diante das dificuldades, que até mesmo, né, a gente vem enfrentando, e aqui é o início do culto, né, tudo que aconteceu, mas que nós possamos sempre estar louvando no Senhor, né, que nós possamos sempre estar rendendo graças a Ele, porque Ele está também no controle de todas as coisas, né? Então, que neste momento, que os irmãos estejam junto conosco, né, juntos aí em um só coral, cantando juntos, se alegrando e bendizendo o nome do Senhor, né, porque é isso que nós devemos fazer aí em todos os momentos da nossa vida. Então, louvemos ao Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar, nós vamos cantar o hino congregacional. Nome precioso, leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, trouxe a fé, a esperança do porvir. Nome bom, trouxe a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a mão ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus, o amado Deus. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás o céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém? Agora sim, eu vou pedir à igreja, se puder, fique em pé. E nós vamos continuar adorando ao nosso Deus. Nós vamos cantar Eu Te Louvarei. E eu queria a ajuda da igreja. Nessa música, eu queria que você cumprimentasse seu irmão do lado. Se você se sentisse à vontade de apertar a mão dele, quem sabe é uma pessoa próxima e aceite, você pode dar um abraço. Se for um amigo visitante, desde já nós queremos dizer que sejam bem-vindos em nome de Jesus, né?
Então, você pode aí cumprimentar o seu irmão nessa música. Na segunda parte, eu queria que você voltasse para o seu lugar e nos ajudasse a cantar, tá bom? Para a gente poder encerrar. A música é Eu Te Louvarei, Meu Bom Jesus. E aí eu queria que os irmãos usassem as palmas, tá bom? Ajudassem aí a gente com as palmas. Se o microfone falhar aqui, a gente canta sem ele, tá bom? Vamos lá? Eu te louvarei.
Podemos ficar em pé ainda mais um pouco para louvar o Senhor? Não vamos perder a graça. Não vamos perder o espírito de... É bem conhecida, aí já cantamos várias vezes aqui na igreja, então vamos todos aqui nos ajudar. Vamos lá? Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta e cobre-nos com tuas asas. Irão se renovar. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Que traz Tu és o nosso eterno. Nós vamos louvar um corinho, que os irmãos agora terão a oportunidade de ofertar ao Senhor. Pronto? Som. Som. Som e... Muitos virão te louvar, nós vamos, com esse corinho, nós vamos ofertar ao Senhor.
Som. Muitos virão te louvar, ofertório. Vamos descansar no Senhor. O irmão que vai pregar vai falar alto, nós vamos ouvir. Vamos descansar os nossos corações. Estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, por todos os dízimos e ofertas que aqui foram trazidos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui e aqueles também que não puderam estar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra está com o pregador da noite. E vamos continuar em espírito de oração, que Deus tem muito a falar conosco. Oi, ei, som. Estão me ouvindo? Graça e paz.
Irmãos, tecnologia é assim mesmo. Uma hora dá tudo certo e outra hora não dá muito certo. Mas a gente vai usando da forma que for possível para que a gente possa estar fazendo a obra do Senhor. Como a Manuela falou, se o microfone falhar, o Espírito Santo não vai falhar. A voz não vai falhar. Em nome de Jesus. Meus queridos, abram a Bíblia de vocês aí em Mateus capítulo 2. Nós vamos ler Mateus capítulo 2, do 13 até o 15. Depois nós vamos ler do 19 ao 22. E depois você vai abrir a Bíblia em Lucas 2, do 41 ao 51. Mas primeiro fique com Mateus. Nós vamos ler esses textos para que tenha uma boa compreensão do que eu quero falar nesta noite para vocês e para mim. Diz assim a palavra do Senhor. Todo mundo achou? Amém? Pode acompanhar também na projeção ali. Diz assim a palavra de Deus. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele levantou-se, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Vamos para o versículo 19, porque aí o 17 e o 18, aí o irmão já conhece a história de Herodes, que manda matar as crianças e tudo mais, e acontece todo esse processo aí. Depois, do versículo 19, depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Vamos agora para Lucas capítulo 2, porque Mateus traz uma visão do nascimento de Jesus e Lucas já traz Jesus já mais adolescente. Vamos ler então agora Lucas 2, 41 em diante. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas.
Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E perguntou, ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que eles diziam. Então, foi ele para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas em seu coração. E o 52, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante dos homens. As crianças, né? Tem as crianças que vai para a salinha delas, podem vir aqui, as crianças. Todas que estiverem aí, venham aqui para a gente orar por vocês, orar pelos professores, os irmãos que vão estar com vocês. Tem mais? Eu sei que tem algumas que não estão aqui, né? A igreja está em acampamento de jovens e adolescentes e alguns não vieram, porque os seus pais não estão aqui. Mas tem bastante, ainda tem uma galera boa aqui. Vamos lá? Pronto? Oi, Gustavo. Muito bem, seu Gustavo. Ok? Vamos orar, irmãos. Orar para essas crianças e orar pelos professores, que Deus abençoe, que dê a eles instrução para trazer a eles aqui um alimento de acordo, né, com a idade deles. Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, nós queremos, meu Deus, colocar em Tuas mãos poderosas, Deus, todas essas crianças, meu Deus, que aqui estão à frente, Deus, com o desejo, com o intuito, Senhor, de aprender da Tua santa palavra. Por isso, meu Deus, usa, Deus, os professores, os irmãos que vão estar ali à frente, ó Deus, do estudo e ensino para essas crianças, para que elas possam, meu Deus, receber a porção da Tua palavra de acordo, ó Deus, com o entendimento delas, ó Deus. Dá entendimento, abre o coração delas e o entendimento para ouvirem a Tua palavra e compreenderem com toda a clareza, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pronto. Pode irem. Agora, vamos orar pela palavra. Eu orei pelas crianças, vamos orar para que o Senhor possa nos conduzir também. Amado Deus, Pai bendito, Tua palavra está lida, Senhor. Usa-me como instrumento em Tuas mãos. Faz lembrar-me tudo aquilo que o Senhor falou em meu coração, para passar para os meus irmãos, que eles possam ser edificados com a Tua santa palavra e que nós saímos daqui diferente da forma que entramos. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, dar-me sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Mês de maio. Vocês sabem que mês de maio se comemora? Para nós os batistas, mês da família. Mês da família. Hoje é o dia 28 de maio, né, último domingo do mês. Nós vamos falar sobre família. Mês de maio é o mês fraterno, né? Segundo domingo, o dia das mães. Semana passada teve o dia do abraço. Então, tem tudo a ver com família, tem tudo a ver com amor, tem tudo a ver com fraternidade e família, tem tudo a ver. Então, quando o pastor me pediu para que eu pregasse hoje, não veio outra coisa na minha mente a não ser família. Porque, irmãos, família está no coração de Deus. Há 3 esferas que Deus trabalha com a humanidade. Pode comer. Essa vai derramar, né? Obrigado. Existem 3 esferas que Deus trabalha com a humanidade. Ele trabalha na esfera individual, na família e nas nações. Então, em todos esses aspectos, Deus está sempre trabalhando. Quando Ele trabalha conosco no individual, eu e Deus, você e Deus, Deus vai trabalhar a sua vida, Deus vai estar com você, vai falar com você. Deus vai operar maravilhas, Deus vai fazer
o que Ele quer fazer através de mim, através de você, no individual. Mas também Deus usa famílias para também trabalhar, para que a obra dele possa ser feita, para que o nome dele seja glorificado e para que vidas sejam edificadas também através de famílias e também nações. Mas hoje nós vamos falar sobre família. E eu coloquei aqui um tema, não se assuste com o tema, porque se nós não tivermos dessa forma, nós podemos chegar, amém? O Espírito Santo pode, Deus pode nos conduzir a chegar. Uma família alinhada com Deus, ou uma família especial, que é a família de Jesus. Uma família alinhada com Deus. Mas se sua família não está alinhada, fique tranquilo que Deus usa você também com a sua família. Uma coisa interessante, irmãos, a gente observar, nós pegamos algumas feituras das famílias da Bíblia. Se você for lá no Velho Testamento, você vai ver diversas famílias, diversas formas de famílias que foram formadas de várias maneiras. Umas fizeram o propósito, cumpriram o propósito de Deus, outras, mais ou menos, outras não cumpriram o propósito de Deus, mas Deus não deixou, nunca desistiu de trabalhar com família. Por quê? Porque uma criação está no coração de Deus. Deus instituiu a família. Então, nós não podemos, porque muitas vezes a gente pode, porque a minha família não é igual à família de Abraão. A minha família não está, eu não vou nem dizer com a família de Davi, viu? Porque se você for observar bem a família de Davi, eu mesmo não deixaria meus filhos ficar nem um dia, nem uma tarde com os filhos de Davi. Né? Então a gente observa muitos estilos de família da Bíblia e que a gente vê como Deus trabalhou dentro dessas famílias, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com os problemas, mesmo enfrentando dificuldades e conflitos dentro das famílias. Mas nunca deixe de investir na família, nunca desista de acreditar na família, porque ele é uma instituição de Deus e está no coração de Deus. E justamente por isso que o Salvador, né, o nosso Cristo Salvador, que Deus enviou à terra, ele teria que vir por meio de uma família. Ele teria que vir por meio de uma família. Mas essa família era toda ajustadinha, toda equilibrada, toda bonitinha, como se a gente precisasse assim, poxa, uma família para Jesus nascer, teria que ser uma família realmente especial, mas também tinha problemas, e nós vamos aqui, nesses textos que nós lemos aqui, a gente vai observar com muito cuidado o desenvolver desta família. Por isso que eu li o texto desde o início aqui do nascimento de Jesus, para que nós possamos observar e pegar algumas coisas de acontecimento nessa família, para que a gente possa aplicar em nossas vidas, para que a gente possa, então, ter um entendimento melhor. Primeiro passo. Nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 2, Mateus 2, do 13, que diz: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Algumas traduções dizem: desponte e vai, e toma o menino e vai para o Egito. Fique lá até que eu diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele levantou-se, o dispôs e foi. Esse depois aqui, claro que quando Jesus estava aqui, José foi aqui para um censo, né? Que ele teria que ir para lá para fazer um recenseamento, né? Que o governador estava fazendo ali, então, em Belém.
Então, quando Jesus nasce, dá o tempo de Jesus nascer, Jesus nasce ali e aqueles magos, aqueles reis magos começam a trazer, chegam ali até Jesus, até a família de Jesus e começam a trazer presentes. E então, para José e Maria, poderia estar até confortável, poderia até um lugar legal. Opa, estou recebendo presente, tem presente aqui, está chegando, o pessoal está, né, bem receptivo, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu acho que é um lugar, ele deve ter imaginado. Mas Deus disse para ele, através de um anjo, aparece para José e diz, levante-se, disponha-se, e vá para o Egito. Irmãos, eu tenho quase certeza que o Egito não era um lugar de boas recordações para os judeus. Porque nós conhecemos, né, os judeus viveu tanto tempo escravizado no Egito. E Deus manda justamente José e Maria para o Egito. Mas uma coisa interessante que ele fala, dispõe-te. Ele aparece em sonho e diz, dispõe-te e vai para o Egito. Deus tem várias maneiras de falar conosco. E quando o plano de Deus é completar e fazer a vontade dele, não tem, a gente tem que sair da zona de conforto. Não tem jeito. Deus nos tira da zona de conforto, muitas vezes, para que Ele cumpra o plano que Ele tem. Por quê? Porque para a família, Deus tem um plano muito maior do que o nosso plano. Nós temos um plano para nossos filhos, para nossa família. Nós, quando temos, né, constituímos uma família, nós temos nossos filhos, então a gente começa a traçar um plano para os nossos filhos. A gente começa a trabalhar, investir, e dar duro, e pagar estudo, e querer que nossos filhos realmente estudem, se formem, tornem-se, né, pessoas bem na sociedade, que tenham boas profissões, que tenham, né, boas colocações, que ganhem dinheiro. A gente primeiro logo pensa, eu quero que meu filho trabalhe, se forme, faça faculdade e vá ganhar dinheiro, tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Mas Deus tem um plano maior. Deus tem um plano maior. Não que o nosso plano, não que o nosso desejo seja errado ou ruim, não é. Não é. Mas Deus, Ele tem um plano maior para a família. Então Deus tira José e Maria e manda para o Egito e fala com ele através de sonhos. Qual a forma que Deus fala com você, fala conosco? Através de quê? Quais são os meios, os métodos que Deus fala conosco hoje? Qual a maneira que Deus fala com você, fala com sua família, fala através de você? Deus falou aqui através de sonhos. Agora existe outra coisa interessante, meus queridos. Quando ele ouve a voz de Deus, ele não questiona ir para o Egito. Imediatamente ele diz, levanta-se, pega Maria e a criança e vai para o Egito. Isso, irmãos, é dependência de Deus. É crer, é acreditar que a sua família está na dependência de Deus. Porque quando Deus diz para ele, vá para o Egito, ele imediatamente, à noite mesmo, ele levanta-se e vai para o Egito. Ainda diz, fique lá até eu lhe chamar. Fique lá até eu lhe chamar. Isso é uma família que vive na dependência de Deus, que acredita e confia que Deus está no controle, no comando da sua família. E então ele levanta-se e vai.
Então ele levantou-se, tomou o menino, sua mãe, durante a noite, partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta. Do Egito chamei meu filho, o profeta, né, lá do Antigo Testamento. No versículo 19, depois que Herodes morre, aí sim, depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se ou disponha-se, tome o menino, sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois está morto os que procuravam tirar a vida do menino. E ele levantou-se e foi. Novamente, meus queridos, disponibilidade, sensibilidade para ouvir a voz de Deus através de sonhos e disponibilidade para cumprir aquilo que Deus determinou. Então, é nesse contexto que Maria e José vivem o início, né, o início ali da sua paternidade e sua maternidade com Jesus, em meio, vamos dizer assim, já um conflito, né, um conflito aqui de perseguição, de medo, de represária, de incertezas, porque Maria e José, meus queridos, eram homens como nós, mulheres como vocês. José era homem como eu e muitos de vocês, irmãos. E Maria, mulher como vocês. Então, com certeza, ela tinha, em algum momento, nesse início aqui, né, eles tiveram muitos conflitos, muitas dificuldades para compreenderem, né, aquilo que Deus estava querendo fazer com eles e na família deles. Mas eles tinham a certeza que Deus estava no controle da sua família, que Deus estava conduzindo todas as coisas. Irmãos, e coisa maravilhosa é quando a gente tem certeza e a gente confia plenamente que Deus é quem conduz a nossa vida, Deus é quem conduz a nossa família, Deus é quem conduz os nossos filhos. Porque existe muita incerteza nas nossas vidas, principalmente na educação de filhos. Principalmente quando nós lidamos com educação de filhos, com criação de filhos. Mas nós precisamos confiar e estar sensível à voz de Deus, porque Deus nos conduz a todo momento, a todo instante. Então, ele, cumprindo, né, obedecendo o chamado de Deus, no versículo 21, ele levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para Israel, mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Ele teve medo de ir para lá. Ter medo, irmãos, faz parte da nossa vida. Nós não podemos ter medo que causa, que atrapalha, medo que paralisa, mas medo do que pode acontecer, do que vai acontecer, do que será. Isso é natural do humano, é natural do ser humano. Nós somos seres humanos e nós podemos, e nós temos, né, essa incerteza, porque também nós não temos certeza de todas as coisas. Mas mesmo aqui, né, José, então, ele vendo, ele chegou lá e disse: bom, Herodes morreu, mas quem está no lugar é o filho dele, e se ele quiser matar? E se ele quiser matar o menino? E então, ele teve medo de ir para lá. Olha o controle de Deus. Olha de novo o controle de Deus na família. Olha de novo Deus cuidando, Deus olhando, Deus trazendo, Deus protegendo, Deus tirando dos perigos, Deus protegendo. De novo Deus está aqui no controle, tendo sido avisado em sonho.
retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Então, meus queridos, vejam, essa primeira parte aqui, essa parte aqui e essa, meus queridos, eu acho que é a parte mais difícil de um pai e de uma mãe, que é esse bebezinho, essa criança recém-nascida, esse bebezinho que ainda depende totalmente de você, depende 100% do pai e da mãe, ele está aqui totalmente dependente, e eles ficam aqui, claro, com algumas incertezas, né? A própria Maria, né? Teve um momento que ela deu ali ficou com as certas incertezas, mas na hora que ela foi, né? Ela foi avisada pelo anjo que teria um filho, mas ela disse: contudo, se faça a tua vontade, cumpra-se na tua serva a tua vontade. Então aqui Maria já está aqui, então agora, e José já na sua terra natal, na sua cidade, em Nazaré. Mas debaixo do cuidado, debaixo da proteção, debaixo, né, da graça, da misericórdia e do cuidado de Deus. Então, não se preocupe. A sua família, os seus filhos, está debaixo da proteção de Deus, está debaixo do cuidado de Deus. Deus nunca, jamais, ele diz: porventura, uma mãe esquecia um filho, eu todavia não me esquecerei de vocês. Nunca, jamais, irmãos. Mas eu sei que eu também já passei por isso, eu sou pai, tenho 3 filhos, e já tive muitas incertezas. Mas as incertezas não é ruim não, irmãos. As dúvidas não é ruim. Porque quando eu tenho uma incerteza, quando eu tenho uma dúvida, quando eu fico em dúvida em alguma coisa, em relação aos meus filhos, à educação, à criação, em relação às coisas, eu vou para Deus, e Deus tira a minha dúvida, Deus tira a minha incerteza, e Deus coloca a certeza que Ele está no cuidado, que Ele está no comando, que Ele que está dirigindo, independentemente do estado, da situação ou da forma que encontra-se sua família. Independente. Porque, sabe, irmão, nós procuramos muitas vezes um estereótipo de família ajustadinha, perfeitinha, sabe, muitas vezes quando a gente vê, isso acontecia muito com a gente, sabe, quando eu dava curso de casais, aqui eu e minha esposa, e para casal, para família, né, nós demos vários cursos aqui de educação de filhos, na igreja, e tinha alguns que chegavam assim para a gente e diziam assim: ah, mas eu queria ter uma família igual a sua. Porque muitos, eu tinha os 2 filhos aqui na igreja, né? A família toda aqui congregando, todo mundo aqui junto, e todo mundo olha assim: mas que família alinhadinha, bonitinha, ajustadinha. Não, irmãos, nós tínhamos cheio de conflito, a gente tinha cheio de dificuldades, cheio de problemas. Imagine, né? Então, assim, não adianta você olhar para a família de A, B ou C, porque ela é toda ajustadinha, porque ela parece toda bonitinha, toda ajustadinha. Irmão, se existisse, se você... perguntaram para Billy Graham, sabe? Fizeram a pergunta para Billy Graham. Disseram assim: doutor Billy Graham, o senhor é um homem que anda pelo mundo inteiro. E eu queria que o senhor me indicasse uma igreja perfeita para mim congregar. Me diga aí qual igreja é perfeita, do jeito correto, certo de congregar. Aí ele disse: se você encontrar ela, não entre. Não entre, que você vai contaminar ela. Não entre. Porque, meu querido, é a mesma coisa, eu falo família. Não existe, meus queridos. Sabe por quê? Porque nós temos falhas, defeitos, conflitos. Agora, os conflitos são ruins? Não. Nem sempre.
Os conflitos muitas vezes servem para ajustar o que está errado. Nem sempre dentro de uma família conflituosa é sinônimo de que a família está completamente destruída, em hipótese alguma. Olhe para a Bíblia. Vá para a família de Davi, vá para a família de Eli, vá para a família de Abraão, vá para a família de Noé, vá para a família de Jó, vá... Irmãos, não existe uma. Na Bíblia não existe. Por isso que eu amo a palavra de Deus, por isso que eu sirvo a esse Deus, e por isso que eu ensino a palavra desse Deus, porque eu sei que ela é verdadeira, porque em hipótese alguma, jamais Deus omitiu em lugar nenhum que existe família perfeita, que existe lugar perfeito dentro dessa terra. Porque a Bíblia diz que ele olhou do céu e viu que não existe um perfeito sequer nessa terra, um justo sequer nessa terra. Então não existe família que você possa dizer assim, ai, como eu queria estar nessa família. Meu querido, louve a Deus, agradeça a Deus e busque a Deus e louve a Deus pela família que você tem, pelo lugar onde você está, porque Deus te quis aí, Deus te quer aí, Deus te colocou aí. Nesta família, você tem o filho que Deus te deu. Não queira o filho de outro, não. Não queira que seu filho seja igual ao de outro. Você tem o filho que Deus te deu, é ele que Deus te deu. Ame seu filho, independente do que ele possa ser ou possa fazer. Independente, porque foi ele que Deus te deu. E a gente tem muito isso, sabe, irmãos? E de fazer comparações, de desejar, de querer, de almejar aquilo que a gente não tem. Aquilo que a gente não pode, aquilo que a gente não tem. E isso é por isso que a gente sofre, por isso que a gente tem conflito, por isso que a gente tem dificuldades, a gente enfrenta muitas dificuldades, muitos embates dentro de casa, muitos conflitos, porque às vezes a gente quer o que a gente não tem. Louve a Deus pela família que você tem. Então, voltando aqui agora, vamos para o menino Jesus, ele agora já cresceu. Ele cresceu. Ele agora completou 12 anos. Ele completou 12 anos. Jesus, então, em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41, então agora começa uma nova trajetória da vida, da família de Jesus. Começa uma nova trajetória agora, então. Jesus aqui já está jovem para adulto, porque essa história de adolescente foi nós que inventamos, viu? Foi nós que inventamos essa história de jovem, adolescente, pré-adolescente, adolescente, depois jovem. Nessa época aqui, o jovem, ele tinha 12 anos, dos 13 anos em diante ele já era adulto. Ele poderia casar-se, ele poderia assumir responsabilidades. Ele já teria direito de arrumar esposa, casar, e ter responsabilidade de tocar a sua vida. Eu não sei onde foi que erraram, que nós aprendemos isso e tomamos isso para a gente, e criamos nossos filhos até os 17, os 18 como adolescente, né? E adolescente, e aí ele acaba gostando, porque ele está do 15, 16, 17, 18, vai ficando 19, 20, 21, 25, 30, e continua no mesmo caminho. Mas aqui não era isso não, aqui 13 anos já se passava para a fase adulta. Então, por isso, aqui que Jesus é levado ao templo, à festa, que é o que diz aqui, olha, no 41, todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa como de costume. Por quê? Porque quando ele completasse 13 anos, ele já ia ser adulto. Vocês já pararam para pensar que a Bíblia só narra Jesus até os 12 anos? Depois há um silêncio, né? Dos 13 anos em diante, porque tem uns que dizem, não, Jesus, a Bíblia não fala, ele diz dos 12 em diante. Não, dos 13, porque dos 12 ele fala, os 12 está aqui. Dos 13 em diante. Então, o que é que acontece, meus queridos? O que é que eu vejo nesse texto? Uma família que era
temente a Deus e buscava a Deus juntos como família. José e Maria vai para Jerusalém e leva seu filho junto. Leva Jesus junto com ele. Então é uma família que era temente a Deus, buscava a Deus juntos como família. Nós precisamos buscar a Deus como família, juntos como família. Aqui chamava-se o rito de passagem. O judeu, ele tem esse costume, quando o filho completa 12 anos, na Universidade da Família, onde nós trabalhamos um tempo, dando cursos da Universidade da Família, nós tínhamos esse material do rito de passagem. É lindo isso. Eles lá, em alguns lugares, eles fazem o rito de passagem. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm todo um preparo para esse rito de passagem do jovem, menino, adulto, homem, dos 12, para fazer o rito de passagem. É lindo, é maravilhoso, porque o pai pega o filho, né, e faz uma viagem com o filho, vai fazer uma caçada, vai fazer alguma pescaria, vai para algum lugar, e aí tem um anel, que dá o anel para esse filho, e passa esse filho para a fase adulta, dizendo para ele: você já é homem, agora você pode assumir suas responsabilidades. Então, com Jesus, eles fizeram esse rito de passagem com Jesus. Eles levam Jesus para Jerusalém, aos 12 anos de idade. Por quê? Porque aos 13 anos de idade, Jesus já teria feito esse rito de passagem, de transição para a vida adulta, e então eles continuavam agora, José e Maria então continua trabalhando os outros filhos, porque tinha outros. Ele já estaria numa fase mais já independente, vamos dizer assim, né? Diferente da nossa cultura, né? Nossa cultura é muito diferente, né? Nós atuamos de forma completamente diferente hoje, nesse sentido, né? Nossos filhos, mesmo com 17, com 18, eles ainda acho que não se acham. Aliás, é uma coisa interessante, né? Acontece com nossos filhos, né? Quando eles têm 15 para 16, para 17, eles não vê a hora de completar 18. Eu quero completar 18. Mas quando eu completar 18 anos, você vai ver. Eu digo: mas que Deus te abençoe que você complete 18 rápido mesmo. Eu quero que você complete 18. Aí completa 18. E agora? E aí? Onde é que você vai? Então, na verdade, nós temos uma cultura de educação de filhos que nós nos perdemos em algum ponto aí, que a gente precisa encontrar, buscar esse equilíbrio, porque isso é bom não só para os pais, como para os filhos. Nós precisamos fazer igual a mãe de Martin Luther King, né, que perguntou a mãe, eles perguntaram para ela: o que é que você fez com seus filhos? Ele disse: eu dei raízes e dei asas, para que eles possam, raízes para eles se firmarem e asa para que possam voar, que possam tocar suas vidas. É isso que a gente tem que fazer com os nossos filhos, trabalhar a emancipação dos nossos filhos. E com Jesus aqui não era diferente. Aí nós vemos aqui também, irmãos, uma família que possuía uma rede de relacionamento saudável. Veja aí no versículo 43, 44, diz assim: terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que eles estavam entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Eles tinham uma rede de relacionamento muito interessante aqui. Por quê? Porque dá a impressão aqui que nem Jesus, nem José, nem Maria sabia onde Jesus estava logo de início. Eles devem ter imaginado que eles estavam com... Aliás, aqui um costume era interessante. Normalmente as mulheres iam à frente
e os homens atrás. Possivelmente, Maria deve ter pensado, Jesus está com José. José deve ter perguntado, Jesus está com Maria. Porque eles não se viram. Mas, irmãos, tem uma coisa interessante aqui. É uma rede de relacionamento saudável, pessoas de confiança. Então, eles tinham confiança nas pessoas que estavam com ele. O ciclo de amizade deles era um ciclo de confiança, porque se Jesus deve estar com o grupo. Então, está tranquilo, está de boa, está sossegado. Você tem uma rede de confiança, onde você pode deixar seu filho de boa, tranquilo, sem problema algum, sem preocupação alguma? Pois nós precisamos ter. Nós precisamos ter uma rede de relacionamento de confiança. Nós precisamos estabelecer rede de relacionamento de confiança entre nós. E é muito saudável. Isso é muito bom. Isso é muito bom, sabe para quê? Para os nossos filhos também. Porque, meus queridos, dentro de uma rede de bons relacionamentos de pais e de filhos, normalmente nossos filhos também têm uma boa rede de relacionamento com os filhos da nossa rede de relacionamento. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Isso é muito positivo. Eu tenho uma boa rede de relacionamento. Porque quando eu tenho uma boa rede de relacionamento, os meus filhos também terão. Meus filhos também terão. E nessa rede de relacionamento, aí surge namoro, surge casamento, surge outras famílias e outras coisas muito interessantes. Só que tinha uma coisa interessante aqui, é uma rede de liberdade com limite. Limite. Existe um limite aqui. Você vê que o texto, ele diz que quando eles andaram um dia, caminhada de um dia, eles perceberam, Maria, Jesus está com você? Não. José, Jesus está com você? Não. Opa, notamos a falta do nosso filho. Por quê? Porque tem um limite, irmãos. Tem um limite para que eu e você acenda a lanterninha, né? Acenda a respeito dos nossos filhos. Opa, quanto tempo está acontecendo isso e isso? Quanto tempo está fora de casa? Quanto tempo ele saiu e não voltou ainda? Saiu e não voltou, por quê? Mas existe famílias, existe pais que o filho sai na sexta e volta no domingo. E ele não está nem preocupado, não quer nem saber, não está nem aí aonde é que ele está, o que é que ele está fazendo. Isto é, criar uma criação fora dos limites. Existe um limite. Filhos, existe um limite. Pais, existe um limite. Então, essa é uma liberdade, mas uma liberdade assistida, como nós costumamos falar. Eu falava muito isso dos cursos. A liberdade assistida. Eu lhe dou liberdade, você tem liberdade, mas eu estou assistindo. Eu estou aqui, mas estou assistindo. Olha, meus queridos, educar filhos e criar filhos é mais ou menos assim, ó. Sabe o técnico de futebol? Ele, quando tem um jogo lá, um campeonato, o técnico tira lá uma semana, 2 semanas, até um mês para treinar os jogadores. Enquanto ele está treinando, ele entra em campo, ele está junto com eles cobram falta juntos, ele cobra falta, erra, cobra de novo, erra, acerta, até acertarem. O treinador está lá dentro com eles. Mas quando o campeonato começa, e o jogo começa, quando o jogo começa, o técnico não pode entrar mais no campo. Se ele entrar, é expulso. Na verdade, existe um limite para que ele fique, e se ele der um palpite fora da hora, ele é expulso. Com esse dia eu estava assistindo um jogo, o cara foi expulso. O técnico ficou pé da vida porque foi expulso, né? O juiz expulsou ele. A mesma coisa com nossos filhos, meus queridos. Nossos filhos estão no jogo da vida. Quando eles... Existe um limite, um certo tempo, tá? Nesse tempo aqui, nesse costume, 13 anos. No nosso costume, nossos filhos também, a partir dos 12, dos 13, dos 15, já está no jogo da vida. Nós só podemos agora assistir. Nós não podemos mais nos intrometer em muitas coisas.
em muitas coisas. Nós temos que deixar nossos filhos jogar o jogo da vida. Eles estão no jogo. Eles estão no jogo. E agora nós somos o técnico, enquanto eles eram pequenininhos. Jesus, José e Maria, estavam ali. Não, filho, não é isso, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Agora, 13 anos, você está no jogo da vida. Por isso que ele disse daqui, você vai na frente aqui, ele diz, vocês estão preocupados comigo por quê? Porque existe um limite. Existe um limite. E nós não podemos ultrapassar. Quando nós ultrapassamos esse limite, na criação e na educação dos nossos filhos, nós entramos em conflito. Ah, quantos erros eu também já cometi e quantos conflitos eu já entrei, às vezes, por intrometer, querer entrar em campo sem ser chamado. Então, a gente precisa... É difícil, irmão, não é fácil, não. Não é fácil não para o pai, para a mãe, ver seu filho com 16, com 17, com 18, querendo tomar decisões, né? E a gente achando que a decisão que ele está tomando está errada, e a gente querendo tomar a decisão por ele. É muito difícil a gente se segurar, mas a gente precisa aprender a fazer isso, porque tem que deixar ele jogar. Ele está no jogo da vida, precisa deixar. E aí, é assim que eles aprendem também, que talvez seja aí, irmãos, onde nós cometemos erros, onde nós erramos, seja um desses pontos aí. Nós não deixamos nossos filhos serem o que eles querem ser. Nós criamos nossos filhos, nós educamos nossos filhos, e aí nós traçamos uma meta para nós e queremos que eles alcancem. Que na verdade a meta não é deles, é nossa. E queremos que eles alcancem. Deixe eles alcançar as metas deles. Deixe eles caminharem. Eu, às duras penas, aprendi. Estou aprendendo. Eu tenho uma filha de 18 anos, tenho um filho com 23 e tenho um outro com 38. Estou aprendendo. Me faço um esforço daqueles para que eu possa deixar. Ainda essa semana eu conversando com a minha esposa, ela lá em Manaus, e a gente comentando, ela conversando, deixe meu filho. E eu tenho que fazer um esforço tremendo. É verdade, nós temos que deixar. Nós temos que deixar eles jogarem, meus irmãos, porque eles precisam aprenderem com a vida. Talvez seja aí que a gente cometeu muitas falhas, a gente comete. Então, meus queridos, deixa eu olhar a hora aqui para não passar muito, viu? Apesar que nós conversamos um pouco atrasado, né? Mas eu peguei a palavra na hora certa. Era uma família, um casal era unido e compartilhava a educação do filho. O versículo 45 diz assim, o versículo 45, não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Não o encontrando, os dois voltaram para Jerusalém para procurar Jesus. Então era um casal comprometido um com o outro, com a educação do filho. Você sabe que tem pai que diz para a mulher, teu filho está fazendo isso e isso, teu filho foi mal na escola, viu? Teu filho está aprontando aí É um casal comprometido com a educação dos filhos. É os dois, meus queridos. É os dois. A educação do filho precisa e depende dos dois. Um não pode se omitir ao outro. Então, na hora que José e Maria perceberam que Jesus não estava, os dois voltaram. Deixaram toda aquela... Imagine aí vocês, imagine, eles tudo pronto, seguindo viagem para o seu caminho, para chegar a Nazaré, voltando todo mundo, com certeza muitas bagagens, muitas coisas, levando uma turma de gente, e vai embora todo mundo. Então, todo mundo feliz, louvando a Deus, né, participaram da festa, está indo uma viagem maravilhosa, de sucesso, vão indo. De repente, eles percebem que Jesus não está, e aí volta os dois, aí vê o comprometimento do casal.
Porque ele podia dizer assim, se José, né? Dizer assim, ô Maria, ô meu amor, vá, siga com as irmãs que eu volto. Eu vou atrás dele. Ou Maria dissesse, não, José, você está levando muita carga, é muita coisa, é muita tralha que nós estamos levando, siga seu caminho que eu volto. Ou eu vou chamar aqui uma irmã para ir junto comigo aqui, eu vou pegar uma irmã e vou voltar com a irmã atrás de Jesus. Não, é o casal que volta. Isso me faz entender, meus queridos, um casal comprometido com a educação dos filhos, com a responsabilidade um com o outro, um casal que se amam, que se respeitam e que estão junto ali para tudo. Para tudo. Vocês acham que muitas vezes, irmãos, porque, irmãos, muitas famílias têm conflito, existem muitos filhos e muitos casais em conflitos. E por que é que muitos casamentos não se destroem, não se dissolvem? Porque o casal está comprometido. Se o casal não estiver comprometido, não aguenta, não suporta. Já vi muitos casamentos se desfazer por causa de criação de filhos, de educação de filhos. Já vi. Por quê? Porque um fica jogando a culpa no outro, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Não, você que fez, você que não educou, eu trabalho, eu trago sustento para casa. Eu passo o dia todo na empresa trabalhando, eu chego em casa às 7 horas da noite. E por que você não educa o filho? E fica nesse jogo de culpa, e jogando a culpa um para o outro, e o casamento ruim, não tem como. Então, o casal, meus queridos, é comprometido com a educação dos filhos. Também eu vejo aqui uma família onde havia diálogo. Jesus dialogava com os doutores. No versículo 46 e 47, diz assim: depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre mestres, ouvindo-os, fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviram ficavam maravilhados com o entendimento de suas respostas. Era uma família que dialogava, que tinha diálogo dentro de casa. Então, é uma família que sabia dialogar, que tinha, né, espaço para conversa, espaço para diálogo. Diálogo, meus queridos, não é monólogo, é diálogo. Eu falo, você fala, eu falo, você fala, eu falo, minha esposa fala, meu filho tem um ponto de vista, eu tenho outro, ela tem outro, o outro tem outro. A gente conversa, a gente discute, a gente fala e a gente chega a um acordo, há um diálogo dentro da casa, há um diálogo dentro da família. Mas existem famílias onde a comunicação do nível de 1 a 5 é 1 ou 0. Vou dizer 0 que não é possível, pelo menos nem tem que ser para brigar, briga, né? Mas o nível de comunicação é baixíssimo o nível de comunicação. Não pode, meus queridos, não pode haver. A gente precisa abrir espaço para diálogo, abrir portas para conversar, de diversos, meus queridos. Eu ouço todo mundo falar isso aqui, eu vou falar também, que já virou de praxe todo mundo falar, que na pandemia houve problemas de relacionamento, e houve não sei o quê, e bebê, né, aquela coisa toda. Na minha família, a minha casa, foi o melhor momento que eu passei na minha vida, foi da pandemia. Junto com a minha esposa lá, né? A minha coroa e meus filhos lá, assistindo filme, vendo uma coisa, comendo uma pipoca. Eu dava graças a Deus que eu trabalhava fora na época, eu dava graças quando eu vinha para casa, ficava em casa, não vai trabalhar essa semana, fechou a empresa, não vai trabalhar. Eu voltava para casa, graças a Deus que eu vou para casa. Eu não vejo a hora de chegar na minha casa. Essa semana eu estava falando aqui, foi no culto dos homens que eu estava falando. Eu tenho uma vontade de ir para casa que quando eu saio daqui, eu não paro em lugar nenhum, direto para casa. Eu nunca vi um cara gostar de casa que nem eu amo minha casa. Eu amo estar na minha casa. Eu amo estar na minha família. É uma família perfeita? De jeito maneira. De jeito maneira. Tem lá os seus encontros e desencontros, mas eu amo estar na minha casa, amo estar com a minha família. Então você precisa, você ama estar na sua casa, você quer voltar para a sua casa, quer voltar para a sua família, você tem prazer de estar na sua casa, é um sintoma, é um sinal de como é a sua família. Porque tem pessoas, tem homens, tem mulheres, tem homens que dizem, rapaz, não tem como fazer uma hora extra aí, não, rapaz, não tem como trabalhar, não tem como eu virar, não. Não tem como eu trabalhar mais, não. Das 5 horas da tarde, o cara, encerrou seu expediente. Rapaz,
Pô, não tem como eu virar a noite aí, não. Tem alguém que faltou para tirar a folga dele aí? Tem alguém que faltou não para me tirar a falta dele, para eu ficar mais um dia aqui para não ir para casa? Tem famílias assim, meu querido. Pode acreditar que tem. Tem pessoas assim. Então, é isso, tá? Uma família, eu vejo aqui no versículo 48, que diz assim, quando seus pais o viram, ficaram perplexos, e sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Eu vejo aqui, meus irmãos, uma família que expressa sentimentos, que ele sabe expressar sentimento. Por que você fez isso? Você não sabia, não, que eu e sua mãe e seu pai estamos aflitos? Nós estávamos preocupados. Nós estamos aqui agoniados com essa sua ausência. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Então, meus queridos, é um ambiente onde eu tenho liberdade para expressar meus sentimentos. Você sabe que é coisa mais de como é ruim eu sentir algo dentro da minha casa, da minha família, no seio da minha família, e eu não poder expressar, eu não poder dizer para meu filho, eu não gostei do que você fez. Você está errado. Você está errado. Eu não gostei do que você fez. Ou vice-versa. E dá a mesma liberdade para que o filho também diga ao pai, eu não gostei também. Ou vice-versa, não é esse negócio de que quem manda sou eu. Não, aí eu seria um ditador. É um lugar aonde há comunicação e onde eu posso expressar sentimentos. Porque você sabe que tem muitas pessoas aí nos consultórios psicológicos, nas clínicas psicológicas, minha esposa é psicóloga, né? E existe muitas pessoas aí nos consultórios psicológicos porque não consegue se expressar dentro de casa. Ele não consegue dialogar dentro de casa. Claro, isso não é um dos problemas, tá? Não é um motivo. Eu estou falando no caso que isso é uma das coisas que muitas pessoas, por não conseguir se expressar, por não ter liberdade de se expressar dentro de casa, ele acaba parando no consultório psicológico. Por não ter liberdade de se expressar. Então, isso é muito importante, a gente ter diálogo, expressar sentimentos. Olha, eu não gostei. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Aí, o versículo 49, ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Eu vejo nesse versículo uma coisa interessante. Liberdade de se expressar. O filho tem liberdade de se expressar, mesmo que os pais não compreendam. O versículo 50 diz assim, mas eles não compreenderam o que ele dizia. A família saudável é onde os filhos podem se expressar, têm liberdade para se expressar, mesmo que os pais não compreendam, mesmo que os pais não entendam o que ele está falando, não compreendam o que ele está falando. E você sabe que isso é um problema, né? Isso é um problema, isso é um motivo de muitos conflitos dentro de casa, dentro de um relacionamento familiar, dentro de uma família, que os pais às vezes não compreendem os filhos, não compreendem e isso se torna um conflito dentro de casa. Mas uma família saudável é a família que o filho tem liberdade de se expressar, mesmo que o pai não compreenda. Mesmo que ele não compreenda. Porque existem muitos momentos, meus queridos, muitas vezes que nossos filhos chegam para a gente e falam e querem coisas e determinam e decidem fazer coisas que a gente tem que realmente só por Deus, só buscando compreensão de Deus, só por Ele e com certo conhecimento a gente pode ter condições de filtrar isso, de
dialogar uma situação dessa, mesmo não compreendendo, mas aceitar. É difícil, não é fácil, mas não é impossível. Mas não é impossível. Então você precisa ouvir o seu filho, você precisa dar liberdade para que o seu filho se expresse. E você, mesmo que não compreenda, você aceite. Converse. Busque uma forma. Existe uma maneira, meus queridos. Existe uma maneira. Você sabe que tem muitos filhos que abandonam a casa, abandonam os pais, abandonam a família, famílias despedaçadas, vai embora, nunca mais volta, por falta de compreensão dentro de casa, porque os pais não compreendem. Uma vez eu vi um testemunho de uma menina que foi encontrada na rua, embaixo da ponte, se prostituindo, usando droga, filha de um pastor. Ela disse: eu não volto mais para minha casa. Não volto. Não volto. Por quê? O que aconteceu? Não volto, porque meu pai não me aceita. Meu pai, acho que um namoro lá que ele não concordava, e ele não aceitava, e ele disse: você termina ou você vai para a rua. E ela foi para a rua. E ela não voltou para casa, e ele perdeu a filha, por falta de compreensão. Então não existe, irmãos, isso. A gente precisa realmente, não é algo fácil. Não é algo fácil. É algo que realmente só é direcionado por Deus, só buscando sabedoria do Senhor, para que a gente possa realmente ouvir nossos filhos, e mesmo que você não aceite, que você não compreenda, mas que você aceite. Que você aceite o seu filho, porque você o aceitando, você concordando, e você trabalhando, você dialogando, filho, não pode ser desse jeito? Filho, e se fosse assim? Filho, tem certeza? É isso mesmo? Não, e acabou, e não, e pronto, e não, e aqui se você bater o pé, você vai-se embora, fora, rua. Aí o cara vai mesmo. Hoje em dia, nos dias de hoje, vai na boa, vai embora. E aí depois você fica aí, sofrendo, né? Vendo o filho lá, e você poderia fazer tudo diferente se você desse liberdade para o seu filho se expressar, e você, mesmo não compreendendo, você guardasse, como Maria fez aqui, olha, mesmo eles não entendendo nada do que Jesus dizia, mas ela compreendia. E, né, meus irmãos, o versículo 51, então, então foi com eles para Nazaré, e eram obedientes. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração, e Jesus crescia, ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, meus queridos. Então, a família onde os filhos também são submissos aos pais, é uma família onde os filhos podem crescer de forma saudável, intelectual, em conhecimento, estrutura. Então, meus queridos, é uma família que a gente deve, assim, ter como exemplo, né, para que a gente possa viver, se esforçar para ter, porque tudo que eu citei aqui, tudo que nós vimos aqui na família de Jesus, não é impossível para nenhum de nós, porque Maria e José eram igualzinho a nós, tiveram outros filhos além de Jesus, e foram igualzinho a nós, e tiveram dificuldades e mais dificuldades para criar seus filhos, e muitas lutas e muitas dificuldades para criar seus filhos. Tem um livro, um livro que eu leio, além desses dias, de Carlos Catito. Ele até já esteve aqui, né, num congresso de família com a gente. O livro, o título é Acontece nas Melhores Famílias. É o título desse livro. Nós já até fizemos um congresso aqui com esse título. Nós fizemos com ele, foi como é que é? Como se livrar de um mau casamento, lembram? Nós fizemos aqui um congresso, como se livrar de um mau casamento. Vocês sabem como é que se livra de um mau casamento? Não é acabando com ele não, viu, irmãos? É tornando ele bom.
tornando ele bom, tornando ele ser um casamento bom, um relacionamento bom. E Catito, ele disse uma coisa interessante no livro dele, sabe? Ele disse assim, o físico, o mental e o emocional e o espiritual, ele é como uma mesa de 4 pés de uma mesa. É como os 4 pés de uma mesa. Tem que estar todos alinhados. Nem pode estar mais comprido, nem pode estar mais curto. Se tiver mais curto, vai dar errado. Se tiver mais comprido, vai dar errado. Então, a família, ela tem que crescer físico, mental, emocional e espiritualmente no mesmo nível. Porque se não for desse jeito, é como ele falou, é como uma mesa de 4 pernas de uma mesa. Se não tiver equilibrado, vai pender para um lado. Então, nós precisamos nos esforçar para que a nossa família esteja, não vou dizer, meus queridos, não vamos também, que esteja dentro de todos esses parâmetros aqui, que esteja dentro de todas essas coisas, mas que a gente esteja pelo menos dentro do aceitável, né? Dentro do intermediário ali, né? Nem bom nem ruim, intermediário. Se a gente trabalhar dentro do intermediário, temos uma grande chance, né? A história do copo meio cheio, né? Nós temos grandes chances de ver o nosso copo meio cheio, tá certo? Não podemos desistir. Para terminar, para fechar, nós temos uma promessa de Deus. Nós temos uma promessa para nossas famílias. Nós temos uma promessa. Vamos lá em Isaías, capítulo 54, para a gente terminar. Isaías 54. Vamos lá. Isaías 54, a partir do versículo 2. O 2 e o 3. 54, 2 e 3. É uma promessa de Deus para as famílias, né? Deus sempre se importou com família. Diz assim, olha: alargue o lugar da sua tenda, 54, 2. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Meus queridos, isso aqui é uma promessa de Deus para as famílias. Alargue as suas tendas. Pela fé, creia, acredite, invista na sua família. Prepare, não impeça. Não deixe de buscar o conhecimento da palavra, não deixe de estudar, não deixe de buscar a Deus, não deixe de buscar conhecimento da palavra para a sua família. Não impeça. Estique as suas cordas, firme bem. Esteja com a sua vida firmada na palavra de Deus. Esteja com o seu relacionamento conjugal, o seu casamento firmado na palavra de Deus. Esteja com o seu relacionamento conjugal bem estruturado. E você verá que Deus fará grandes coisas na sua família. Há sempre tempo, meus queridos, de consertar as coisas. Há sempre tempo de fazer tudo de novo, de começar de novo. Nunca é tarde para se recomeçar. Nunca é tarde para fazer tudo de novo. E, às vezes, se fizer tudo diferente, peça orientação e direção a Deus para que você possa, então, fazer com que sua família seja verdadeiramente um lugar de bênção, né? Como nós cantávamos músicas aqui. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. É isso que tem que ser nossa casa, nossa família. Vamos louvar esse hino? Vamos louvar com esse hino, viu? Vamos encerrar com esse hino, viu? Tá bom?
Nossa casa tem que ser uma casa de bênção, meus queridos. Ela precisa ser uma casa de bênção. E assim nós poderemos viver de acordo com a palavra de Deus. Mas volto a repetir, não se preocupem, não fiquem tristes, não se achem inferiorizados nem menores, não se achem mais fracos que os outros se a sua família não tiver encaixada dentro destes parâmetros. Não se ache desse jeito, porque o Senhor é Deus das famílias, como lá diz em Efésios capítulo 4, versículo 3 e 4, Paulo falando: por isso me ponho de joelho diante de Deus o Pai, do qual toda a família toma o nome. Então, toda a família nos céus e na terra toma o nome do Senhor. Então, sua família pertence ao Senhor. Tá? Não se esqueça disso, porque a Bíblia diz que um marido não cristão santifica a casa, a mulher não cristã com o homem não cristão santifica a sua casa. Então, não se preocupe se toda a sua casa não serve ao Senhor. Ainda, viu? Que Deus é Deus de todos nós, de todas as famílias. Então, que o Senhor nos abençoe e que Deus nos faça prosperar em nossas famílias. Amém? Então, eu vou orar, agradecer ao Senhor por esse momento. Nós vamos louvar. Minha casa será uma casa de bênção. E eu vou fazer parte do Ministério de Louvor hoje. Não viu uma voz feminina aqui, eu vou cantar hoje aqui no Ministério de Louvor. Hã? Então, eu não vi uma voz masculina. Foi. Então, foi erro de fala, viu? Erro de fala aí, viu? Vamos louvar e depois eu oro. Depois eu vou convidar o pastor Jonas para fazer a oração final. Tá bom? Irmão, vamos lá? só um parênteses aqui. Nos dados que avisaram que logo após o culto do canjicão mineiro lá na cantina, ficou bom? Deus consegue. Lá na cantina, a gente esquentar a barriga e o coração, né? Aquele delicioso canjicão mineiro. Então, O louvor é casa de bênção, viu? Se vocês acharem aí. Lá para fazer isso, ok? Eu vou pedir a igreja para ficar de pé. É espontânea, na hora. Minha casa será uma casa de bênção.
Faça, meus irmãos, desse louvor uma oração para a sua casa, para a sua família. Pastor Jonas orará, encerrando. Graça e paz, amados irmãos, que o Senhor possa conduzir as nossas famílias, as nossas vidas, e que permitamos ser conduzidos pelo Senhor. Assim como estamos, vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, louvado e engrandecido é o teu santo, bendito e eterno nome. Graças damos-te, Senhor, porque o Senhor preparou este dia, este lugar, para estarmos aqui nesta noite, ouvindo a tua santa palavra. Que nós possamos guardar estes conselhos nos nossos corações e, como salmista, dizermos: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Nos ajuda, Pai, a sermos conduzidos pelo Senhor e nos oriente para conduzir a nossa família nos teus santos e retos caminhos. Nós sabemos que os dias são difíceis, mas o Senhor está conosco. E o Senhor tem nos conduzido e Ele irá nos conduzir. Te pedimos, Pai Santo, que o Senhor esteja tomando nas tuas santas mãos cada família, Senhor. Cada um que está vivendo um momento difícil, que entregue as suas vidas e as suas famílias nas mãos do Senhor, porque o Senhor tem solução para todos os problemas. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor cuida de nós. Obrigado por esta noite, pela tua santa palavra. Obrigado pelos louvores. Pai, entregamos as nossas vidas nas tuas santas mãos e te pedimos que o Senhor nos conduza aos nossos lares em paz e que nos dê uma semana abençoada, Senhor, livrando-nos de todos os embaraços e todo o laço do inimigo seja desfeito em nome de Jesus. Mas que as nossas famílias, elas prosperem para a glória de Jesus, e que haja paz, que haja harmonia. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos conduzido e irá nos conduzir. Ó Deus, muito obrigado por essa noite. Nós oramos ao Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito, ó grande Deus, seja com esta igreja, com a tua igreja espalhada por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe, amados irmãos. Temos toda a semana em paz. Não esqueçamos do canjicão, lá no fundo, viu? Vamos lá então.